Resumão da semana. Análise exclusiva sobre os candidatos da Prefeitura de São Paulo e Rio de Janeiro. E apostas nesse domingo. O que vai acontecer? Vamos politizar! Resumão da semana. Tudo sobre política. Resumão da semana. Notícias sem sentir fatiga. Estamos com a nossa régua ideológica. Temos os candidatos de São Paulo. Daquele lado, análise, primeiramente, é uma análise dos debates. Análise de alguns planos de governo. É uma análise geralzona. E eu fiz uma régua ideológica. É onde tem todas as ideologias brasileiras. Olha quantas ideologias a gente tem no Brasil. Nós somos um país multipartidário, tem muitos partidos. Então isso fortalece as ideologias. À sua esquerda, temos os chamados socialistas, que é a ideologia geral, né? Aí dentro dos socialistas nós temos os comunistas e os socialistas mesmo. Os socialistas... Existem ali dentro do quadro dos socialistas os socialistas trotskistas, os maoístas, entre outras diversas formas de socialismo. O comunismo é representado pela foice e o martelo, como você está vendo, e os socialistas com uma estrelinha vermelha. A estrelinha vermelha não significa que é do PT, tá? É o símbolo que eu achei. Já tem a categoria dos sociais-democratas, onde nós temos três tipos de social-democrata. O social-democrata pós-materialista, representado por uma bandeira LGBT com uma folha ali dentro. Os sociais-democratas pós-materialistas defendem agendas de minorias e um governo maior. Temos os sociais-democratas clássicos e trabalhistas, representados com uma flor. A flor clássica dos trabalhistas, né? E dos sociais-democratas. Temos o social-liberalismo, representado por um burro democrata, que é uma alusão aos Estados Unidos. Uma pomba com uma rosa, que é o liberalismo social. No meio, temos o liberalismo social faz parte dos liberais. Que tem o liberalismo social, que é o pomba com a rosa. Os liberais democratas são a tocha. Os neoliberais ou liberais conservadores são aquela tocha mais amarelada. E temos os conservadores. Temos o conservadorismo liberal, representado pelo pássaro amarelo. O conservadorismo social, ou democracia cristã, representado pela Bíblia. E conservadorismo autoritário, representado por uma arma. Já nos reacionários, nós temos a coroa dos monarquistas, o sigma dos integralistas, e eu coloquei uma pessoa ali, são as ideologias mais voltadas ao personalismo ou também ao fascismo. Eu não coloquei o fascismo ali dentro, porque pode dar problema aqui no canal, mas é representado o fascismo ali. Mas eu coloquei todas as ideologias brasileiras aqui dentro. E vamos classificar primeiro a Prefeitura de São Paulo. Vamos começar pela pessoa do maior para o menor. Vamos classificar essa pessoa. A nossa primeira candidata classificada é Maria Helena. Ela é candidata do Novo por São Paulo e ela se encaixa muito bem no perfil conservadorismo liberal. O que é o conservadorismo liberal? O conservadorismo liberal é conservador nos costumes. Ela coloca como principal o conservadorismo nos costumes, apelando contra a ideologia de gênero nas escolas, mas o papel mais central da família. Mas ela também é liberal na economia,
a favor de privatizações, desburocratização. Ela é candidata do conservadorismo liberal, representado pela Ave Amarela. Vamos para a outra candidatura, que caiu muito nas pesquisas, o Datena. Ele fica entre os sociais-democratas clássicos e entre o social-liberalismo, representado pelo Burro. Por que Datena eu coloco nessa classificação exclusiva? Né? Ele está entre essas duas ideologias. Porque ele ficou muitos anos filiado ao PT, e ele sempre defendeu uma inclusão social maior, só que ele foi aos poucos indo para a direita. Se você pegar o Datena em vários anos, ele vai estar mudando dentro dessa régua. Só que agora ele vem mostrando sua posição e se alia muito mais às ideias da esquerda social-democrata, uma esquerda voltada a reformas sociais. Mesmo que muitas pessoas, o Datena já apoiou o Bolsonaro, o Datena é um cara que vai andando pela régua quase inteira. E agora essa posição dele, e a posição também dele sobre segurança, é uma posição de direita, que vai forçando ele a um certo liberalismo, mas também ele tem umas propostas de reformas ali. Vamos para Tabata. Tabata Amaral se encaixa entre o social-liberalismo e o liberalismo social. Quais as diferenças deles? É que o social-liberalismo tem mais em conta a parte social do que o liberal. E o liberalismo social tem a parte mais liberal do que social. Um dá mais prioridade do que o outro, mas são ideologias muito parecidas. Muito parecidas. E o social-liberalismo já foi antigamente social-democrata, e é isso. Posso falar depois sobre o meu vídeo de ideologias. Mas por que eu enxergo ela nessa parte? Porque caminha ao liberalismo econômico, a gente tem que ver as votações dela como deputada federal em reformas mais liberais e de enxugar a máquina pública e também medidas anticorrupção, ela se posiciona mais à direita. Já para o assistencialismo, que é algo muito marcado no social-liberalismo e também no liberalismo social, ela também marca essa posição. Então, eu acho que mais justo marcar ela ali dentro desse campo da centro-esquerda, dentro dos sociais-democratas, misturado com os liberais. Antes de falar do Pablo Marçal, eu peguei os 6 candidatos que tem mais intenção de voto nas pesquisas. Por isso que eu não peguei os outros candidatos que tem uma quantidade menor. Ou aqueles também que participaram dos debates. Isso também é importante, porque isso me dá um panorama geral das suas propostas. E Pablo Marçal está no liberalismo, no neoliberalismo. E muitas pessoas vão me questionar por que ele não está num personalismo, num reacionário, por que ele não está nessa parte. Porque eu enxergo que a propaganda eleitoral de Pablo Marçal e todo o seu debate, ele vai se centrando muito em umas figuras como o Ronald Reagan, o próprio Trump, a Margaret Thatcher, de um superliberalismo econômico, que é o quê? Privatiza porque o Estado está inchado e você vai prosperar. Ele fala muito dessa ideologia essa é uma ideologia, né, e até uma parte do cristianismo, né, do protestantismo, de prosperidade. Ele imita muito o discurso americano. Então, o neoliberalismo encaixa muito bem com ele nessa parte. Claro que ele tem as pautas conservadoras. Os neoliberais são moralistas, são um pouco conservadores, tem um resíduo conservador. E eu encaixo ele como um neoliberal nessa disputa. Agora vamos para Nunes, o prefeito. Olha ali, tá todo mundo misturado. Não significa que eles são as mesmas coisas, tá? Não significa que eles estão em campos vizinhos, que eles são a mesma coisa. Mas o Nunes fica muito próximo, ele é o candidato mais de centro que nós temos.
nessa disputa. Ele entra no liberal-democrata, mas ele vai pegando algumas partes moralistas do neoliberalismo, e por isso que eu coloco entre o liberalismo democrata e o neoliberalismo. Ainda mais que ele querendo puxar um pouco sua imagem ao Bolsonaro. Por isso que ele vai se forçando mais à direita. Eu não coloco ele no conservadorismo, porque ele tem... Porque a característica do Centrão é de ser um liberal. O que é ser um liberal? E também conservador, né? Mas primeiramente liberal. Porque o liberal negocia com todo mundo. O liberal é a ideologia mais volátil, mais permeável das eleições. E o Ricardo Nunes é um cara super permeável. O partido dele é super permeável. Então por isso que ele está ali. E as propostas dele são muito focadas em... sempre em um controle de gastos, mas também de fazendo bem-estar para a população como prefeito. E agora vamos para o Boulos. Oh, meu Deus! Boulos não está no comunismo? Não está no socialismo? Não, pessoas. Ele não está. Ele já esteve na social-democracia pós-materialista, que é aquela da bandeira LGBT. Que é uma social-democracia de causas minorias, uma social-democracia mais forte, que mais critica a burguesia e tal. Mas ele nunca foi muito um cara da revolução. Ele foi o cara, tipo, de fazer movimentos sociais muito fortes, muito intensos. Ele poderia até estar no socialismo algum tempo da sua vida. Mas ele foi andando para o centro do tabuleiro político, dessa régua política, porque ele precisa ganhar mais votos. Se ele não anda nessa eleição, ele não consegue mais votos, porque o voto é que nem um sino. Eu já falei isso nos vídeos. O voto é que nem um sino, onde que os liberais, que é o centro, é onde que tem mais voto. Mas ninguém vence sozinho. Um liberal não vence só com seus votos. Ele precisa pegar uma parte da direita ou uma parte da esquerda. Enquanto a esquerda tem que pegar uma parte do centro. Enquanto a direita tem que pegar uma parte do centro. Então, essa é a minha definição da régua ideológica em São Paulo. Agora, vamos para o Rio de Janeiro. A régua ideológica nos mostra Marcelo Queiroz como liberal-democrata. O famoso centrão. O liberal-democrata você pode considerar como um centrão. Aquele que defende a democracia, a política e as negociações. E o Marcelo Queiroz aparece muito bem nessa política. É o candidato realmente de centro. É um candidato que vai estar posicionado muito mais nos seus feitos e nas suas realizações. Não numa política muito polarizada. Ele foge da polarização o tempo todo. E é isso que é a característica dele nessa eleição. Faz parte do pacote dos liberais. Rodrigo Amorim se apresenta no integralismo político. O integralismo foi um movimento muito forte antigamente. Atualmente ninguém assume essa bandeira. Mas certas partes dos políticos resgatam muito dessas propostas. Que é o quê? Um ultranacionalismo, um ultraconservadorismo, uma olhada mais para trás. No último debate, ele trocou o termo que o Tarcísio... Acho que foi o Tarcísio que utilizou de ditadura militar para governo militar, mostrando sua posição favorável ao setor militar, ao setor militarista. E isso é uma característica muito dos integralistas, ou desses neo-integralistas, né? Esse novo integralismo, que é uma ideologia muito antiga. Muito antiga não, é uma ideologia... é velha. É ideologia, tipo, 1930, por aí. 35. E eu acho que ele é o candidato mais à direita que a gente tem nessa eleição. É uma candidatura que vem para chocar a sociedade. Ele parece muito com até o Bolsonaro. É uma figura até forte pro campo bolsonarista. E eu acho que é o candidato integralista do ultranacionalismo, do anticomunismo. O integralismo é anticomunista. E é isso. Carol Esponza, ela não aparece nos debates, mas ela tá bem até nas pesquisas para alguém do Novo. Ela tá no meio entre neoliberalismo e conservador liberalismo.
E eu acho que essa é a ideologia dela. É uma ideologia que marca as posições do mercado, das privatizações, uma característica bem do Novo, mas também aponta pautas de moralidade, de conservadorismo. Então ela se posiciona bem aí na régua política. Ela tem essa posição mais firme contra a criminalidade, mas defendendo uma agenda de privatizações. Tarcísio, candidato da esquerda do PSOL, o PSOL, ele está na posição do partido, uma social-democracia pós-materialista. O que é o pós-materialismo? Ele defende as pautas progressistas. Pauta de gênero, pauta de raça, a pauta LGBT, né, como eu falei, a pauta mais de drogas, a pauta de legalizar, né, a maconha, legalizar o aborto, e além de uma posição bem de esquerda na economia, de um estado grande. Então ele é o candidato mais da esquerda que a gente tem nessa eleição. E nos debates, dá para ver bem isso, bem marcado, e como ele faz uma posição até ao bolsonarismo e ele tem ele é bem oposto também do Amorim. Então ele vem fazendo essas críticas dentro do campo do Bolsonaro, do Amorim, do Ramagem. Ramagem foi bem difícil até eu definir, porque ele poderia estar ali perto do campo do Amorim, mas ele é menos radical do que o Amorim. Ele vem marcando uma pauta conservadora, né? Bem marcada, um conservadorismo liberal, mas também entra no conservadorismo social, na pauta dos costumes, na pauta das tradições, de respeitar as tradições. Então ele vai galgando esses dois campos, sabe? E ele pode estar identificado mais dentro do conservador, desse campo conservador. Se você tiver que falar de conservador, você coloca o Ramagem ali dentro. O Eduardo Paes está na mesma posição do que Queiroz nessa régua ideológica. Na mesma posição, que é uma posição democrata, que vai escutar. Ele pegou apoio do Lula, né? Jogando ele também até mais para a esquerda. Mas ele é conhecido também pelas parcerias público-privadas, de estar jogando um pouco em prol também do mercado. Então, é um candidato bem de centro, é um liberalismo democrata. Para a gente analisar qual candidato tem mais chance de ganhar, a gente tem que entender a curva de conhecimento sobre o candidato. O que é a curva de conhecimento sobre o candidato? É quantas pessoas conhecem tal candidato. A curva de conhecimento começa, olha lá, no zero e depois vai subindo, como você vê aí no gráfico. E isso vai se fortalecendo ao longo da campanha. Que, no começo da campanha, a curva de crescimento do conhecimento, quantas pessoas conhecem o candidato, é pouca. E depois, no final, as pessoas conhecem mais o candidato. E o candidato se torna mais conhecido. Por isso que sobe do nada a curva. Muito importante para a conversão de voto. Da Maria Helena. Da Maria Helena, a curva de conhecimento sobre o candidato, ela é muito baixa. Não sobe assim tanto. A tendência. Está falando de tendências. E ela subiu um pouco por causa do TikTok. Então, na curva, ela tem tendência dessa subida difícil. Porque a candidatura dela, ao longo disso daí, é engolida pelo fenômeno Marçal, é engolida pelo fenômeno Nunes. Então, ela se firma só como candidata do tabuleiro político. Já o Datena, ele já começa aqui em cima. Todo mundo aqui em cima. Todo mundo já conhece o Datena. E isso faz com que seu crescimento seja difícil no jogo político. Ele não vai ganhar mais votos porque quase todo mundo conhece. Quer dizer, ele não tá aqui no topo, mas ele tá aqui. Tabata Amaral. Tabata Amaral começa aqui. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E tá crescendo. Tá crescendo. Ela tem potencial de crescimento? Tem, muito forte. A Tabata Amaral tem um potencial das pessoas conhecerem cada vez mais muito grande. E isso ajuda muito na conversão de voto. Quem está aqui em cima, menos voto vai ser convertido, porque as pessoas já conhecem. Bolo já começa aqui como uma figura já conhecida. E também rejeitado, junto com o Datena. Então ele parece muito com o Datena nessa curva sobre o conhecimento do candidato. O Nunes já é o prefeito. Ah, então ele estaria aqui. Não.
Porque as pessoas não conhecem o prefeito. O prefeito começou por aqui. A curva de conhecimento dele aumentou agora muito por causa do Bolsonaro. Ele deve estar aqui, ó, na curva de conhecimento. Ele tem potencial de ter mais voto. Já o Marçal faz uma estratégia muito diferente. E isso ajuda muito nessa curva de conhecimento. Mas agora, na reta final, a curva de conhecimento já não está favorecendo mais ele. Mas pode ser que ele do nada dá um pulo por causa das pesquisas. As pesquisas às vezes não prevêem candidatos outsiders. Marçal não começa aqui embaixo. Ele já começa aqui em cima, já sendo muito polêmico. Então a curva de crescimento dele, de conhecimento sobre ele, vai pulando que nem um cavalo, vai pulando um atrás do outro, aí vai subindo. Marçal ainda também tem o potencial de crescimento por causa das suas falas polêmicas. Mas, mostrando uma alta rejeição ao Marçal, ele tende a ficar nessas posições daqui, já de não conversão mais de voto. Essa é a nossa curva de conhecimento sobre o candidato. Se você gosta de conteúdo político e quer saber mais sobre o fenômeno da direita, assista o vídeo Se a Sociedade é de Direita. O cenário está incerto. O cenário de São Paulo está incerto. Mas que a gente sabe que pode ter o Boulos enfrentando um dos dois. Isso é quase certeza. Os candidatos não têm esse potencial. Datena morreu nessa eleição. A tendência dele crescer é baixa. Só se acontecer um fenômeno outsider mesmo, do nada. E essas duas candidatas também. A Tabata ainda tem potencial de crescimento nesse final. Se as pessoas entenderem que a Tabata consegue ganhar dos dois no segundo turno. Boulos só ganha do Marçal no segundo turno, segundo as pesquisas. E contra o Nunes não. O Nunes ganha de todos no segundo turno. Menos da Tabata. Então, cenário aberto. Marcelo Queiroz é marcado por ser desconhecido na política. E não parece estar com potencial de crescimento, parece ainda estar nessa curva. Ele pode estar paralisado ou em movimento nessa curva do conhecimento sobre o candidato. Se ele estiver em movimento, ele pode dar uma crescidinha. E isso pode ajudar até ele para outros cargos, para um cargo em uma secretaria, ou se reeleger um deputado federal com mais votos, ou ter mais votos para outras eleições. Então, ou ele está na inércia, ou ele está parado, ou ele está em movimento para subida. A posição dele mostra isso. O Amorim é o candidato mais conhecido nessa eleição. O pessoal conhece ele, o setor bolsonarista conhece ele, a esquerda conhece, por conta de suas polêmicas. Então o potencial de crescimento nessa eleição é mais baixa. O potencial de conhecimento é mais baixo. Então provavelmente ele não vai conseguir roubar os votos do Ramagem nessa eleição. E ela está na mesma situação do que o Marcelo Queiroz. Só que eu acho que ela ainda está mais para trás. Ela vem mostrando um grau nas pesquisas legal para o Novo, mas ainda ela não consegue crescer, não tem esse potencial de conhecimento, de saber mais sobre esse candidato. As pessoas não sabem, tem um desconhecimento maior entre ela, porque ela não está participando dos debates. Então acho que ela fica aqui e ela vai ficar na situação da inércia, vai ficar aqui mesmo. Já o Tarcísio, ele é conhecido. Ele não é tão conhecido, mas ele é conhecido. Dá pra colocar ele aqui. O potencial de crescimento dele, eu considero baixo. Ele não vai fazer essa subida. Ele pode fazer essa subida na eleição, porque a tabela mostra, né, um crescimento. Quando você vai chegando perto da eleição, mais pessoas sabem do seu nome. Mas ele fica estagnado por causa do fenômeno Eduardo Paes. Ramagem está numa posição de conforto, eu acho, nessa curva do conhecimento. Por quê? Ramagem, ele está aqui. Podemos considerar aqui perto. Ele está numa situação de conforto nessa curva do conhecimento, porque muitas pessoas sabem agora que ele é o candidato do Bolsonaro,
Mas tem certa parcela da sociedade que ainda não sabe que ele é o candidato do Bolsonaro. Então o potencial dele de crescimento sobre conhecer o candidato está aumentando. Ele está, ó, crescendo. Vamos ver se ele vai crescer mais nessas eleições. E se ele vai impressionar. E o Eduardo Paes é o prefeito. Ele é o mais conhecido. Todas as pesquisas apontam. Ele tá aqui no topo. Ele não converte mais voto. Isso eu posso te garantir. Ele não converte mais voto. Ou ele mantém ou ele perde. Fazendo uma posição perigosa para o Eduardo Paes ganhar no primeiro turno. Mas, falar sobre o primeiro turno. Será que vai ter segundo turno? Eduardo Paes vem mostrando seu favoritismo nas pesquisas. E eu já previa em umas contas que ele teria mais votos do que o de costume. Porque ele estava com as avaliações boas, avaliações regulares na prefeitura. Ele faria uma votação recorde para ele. Isso é claro. Ele vai fazer uma votação recorde. Mas naquela época eu não achava que ele poderia ficar tão forte. Já nas pesquisas estão apontando essa força do Eduardo Paes. O Eduardo Paes ou ele vai ganhar no primeiro turno de raspão, com 52%, com 51%, ou ele vai ficar quase ganhando no primeiro turno. E ele não tem como converter mais votos, ele só tem como perder voto. Mas existe a possibilidade de um segundo turno com ramagem. Então o eleitorado de Tarcísio pode sim apelar para um voto útil em Paes. Pode correr para o Eduardo Paes. Tarcísio está em terceiro nas pesquisas. E Tarcísio vem perdendo votos um atrás do outro, porque estão sabendo que o Eduardo Paes pode ganhar em primeiro turno. Isso se chama o efeito do voto útil. E que em São Paulo está funcionando mais ou menos isso pelo Boulos. Mas aqui no Rio de Janeiro tem uma tendência maior ao Eduardo Paes ganhar esse voto útil do Tarcísio. O cenário está provável que isso se consolide. Mas será que vai dar certo? Minha aposta seria... Eu não gosto de fazer apostas, mas a aposta que eu faria é Boulos vai enfrentar algum candidato como Marçal ou Nunes. Eu fico até temeroso, até suspeito de achar que Marçal pode passar para o segundo turno. Por quê? O outsider conta com voto envergonhado. Conta com voto que não é declarado. As pessoas têm vergonha de falar que vão votar no cara contra o sistema. E o Marçal pode surpreender nessa eleição. Ele tem o potencial de crescimento que dá pra ver. Mas as pessoas podem apelar pro Nunes, porque sabendo que o Nunes pode ganhar do Boulos. E isso é muito difícil de saber. Eu aposto no segundo turno o Boulos. E o outro candidato a gente deixa em suspenso. Mas deixa as minhas suspeitas, deixa uma hipótese que o Marçal pode crescer nesse final aí e pode às vezes e tem a tendência de passar o Nunes. Já no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes tem tendência de queda ou se manter na mesma. E ele pode ganhar no primeiro turno. De fato, o Eduardo Paes vai ter voto recorde nessa eleição. Isso está acertado. Isso está confirmado. Isso vai acontecer. Mas, agora, os eleitores de Tarcísio vão fazer o voto útil? Ou não? Isso vai comprometer o segundo turno? Pode ser que sim. Tarcísio e os seus eleitores vão comprometer para um segundo turno. Se vai ter ou não vai ter. Essas são as análises de hoje. As análises da política ideológica e também de resultados eleitorais. Vamos politizar, se inscreva no canal. Toda sexta nós temos os resumões da semana, onde você pode acompanhar tudo sobre política. Está aqui para você clicar. Vamos politizar essa sociedade.